pregando, entregando a mensagem de Jesus. O evangelho de Cristo, ele precisa ser pregado, né? E de repente você, mas eu não tenho oportunidade. Pare. Graças a Deus, mas estamos começando mais um Café com Instruções. E hoje nós vamos usar aqui o nosso livro, né, lançamento, Instruído na Verdade, né, que é uma edição especial com todas as aulas da série Instruído na Verdade. Neste livro contém, né, os temas, né, dessas aulas, salmos e provérbios, passos para nos aproximar de Deus, e as 7 cartas do Apocalipse, onde nós vamos ler hoje sobre o tema Uma Porta Aberta. Né, vamos falar da carta que foi enviada para a igreja de Filadélfia, né, que é conhecida como a igreja missionária. Né, vamos aqui para a leitura da carta, que está em Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. Né, vai ser o tema deste episódio, desse Café com Instrução, é Uma Porta Aberta. Vamos aqui ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? A igreja missionária, a igreja de Filadélfia, né? Considerando a corrente teológica que estamos usando, né? Que nós usamos nesse estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse, Filadélfia representa o período da história desde 1730 até, né, o arrebatamento da igreja, ou seja, até a vinda de Cristo, né, para estar com a tua igreja, com a tua noiva. A cidade, né, Filadélfia, sofreu efeitos em longo prazo do terremoto de 17 depois de Cristo, de maneira que as pessoas planejavam um futuro com terremotos em mente. Embora haja pouca evidência extra-bíblica de uma comunidade judaica na cidade, a carta indica uma situação semelhante à de Esmirna. Nada se sabe da origem da igreja, mas há uma ligação com o ministério de Paulo. Né? O período que representa na história da igreja, essa igreja de Filadélfia, representa a igreja missionária, porque por volta de 1730, né, um grupo de estudiosos explorou os livros de Daniel e o Apocalipse e viram a necessidade de voltar a pregar que Jesus iria voltar para buscar sua igreja. Igreja essa que tinha que ser separada do pecado, e com isso vários grupos saíram mundo afora, trazendo avivamento a mensagem que Jesus voltará para buscar sua igreja, né, para estar com a sua igreja. A carta, né, inicia, como nós lemos, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas. Diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, o que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste meu nome. Jesus se revela como o santo e verdadeiro, aquele que abre a porta para a evangelização, ou seja, a igreja que Jesus quer encontrar naquele dia é uma igreja santa, verdadeira, e que aproveita cada porta aberta para anunciar que Jesus salva, cura e liberta. Jesus ele tem colocado diante de nós uma porta aberta para pregoarmos a sua vinda, a sua salvação, a pregoar o evangelho de Cristo, né?
Aí diz, segunda parte aqui, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Veja que coisa linda. Essa igreja, mesmo com toda a perseguição dos que se diziam serem de Deus e não eram, com a sua pouca força, permanece fiel à palavra de Deus. Por isso ela será livrada do dia da provação, né, que nós reconhecemos como a grande tribulação. Filadélfia representa a igreja que vai, né, ser arrebatada, mesmo vivendo no mesmo período da igreja de Laodiceia, que vamos conhecer na próxima carta. Né? A próxima carta desse estudo é a carta a Laodiceia. Né? Permanece dando frutos verdadeiros. A igreja Filadélfia, mesmo ela estando no período juntamente com a igreja de Laodiceia, ela permanece dando os frutos verdadeiros. Né? É como o joio junto com o trigo. Laodiceia representa o joio e Filadélfia representa o trigo. Né? Então, temos que ter essa carta como fonte de fé para permanecermos no centro da vontade de Deus e estarmos prontos naquele grande dia. Né? Em qual sentido? Nós temos que ter esta carta como fonte, né, de avivamento para nós, para não pararmos, não desistirmos, continuarmos pregando, entregando a mensagem de Jesus. O Evangelho de Cristo, ele precisa ser pregado. Né? E de repente você, mas eu não tenho oportunidade. Pare, observe. Deus, ele sempre tem uma porta aberta diante de nós para falarmos do seu Evangelho, dos seus feitos, né? Para apresentarmos, anunciarmos o Salvador que é Jesus Cristo. Ele, com certeza, tem colocado portas abertas diante de mim e diante de você para anunciarmos o Evangelho. Não podemos cessar de anunciar a grandeza de Cristo, não podemos cessar de anunciar a salvação e essa certeza que Ele virá para buscar uma igreja separada, uma igreja que não se mistura, ainda que esteja vivendo no lamaçal, né, no ambiente do lamaçal, ela permanece limpa, porque ela foi lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Uma igreja que não se contamina, que prevalece na verdade, que defende a verdade, né, que é instruída na verdade e transborda essa instrução para que as pessoas que estejam ao seu redor também sejam instruídas na verdade e tenham a salvação e alcance uma vida com Deus, uma vida com Jesus Cristo. Então, Jesus, ele sempre terá uma porta aberta diante de ti para pregoar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Então, esse foi mais um Café Construção. Guarda essa palavra no teu coração, né? Fique na paz e na graça de Jesus Cristo.